A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler no Evangelho segundo Marcos, dois capítulos, capítulos 4 e 5. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. É uma forma gratuita de você me ajudar. Também é gratuito você compartilhar e curtir este vídeo e tudo isso assim também me ajudará a levar a palavra de Deus mais longe. Amém? Então, me ajude nisso. Você inclusive que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia, onde estamos lendo aí na provável ordem cronológica dos acontecimentos. A Bíblia, a palavra de Deus. E é bem importante então que você assista desde o vídeo 1, lá em Gênesis, capítulo 1. Para isso, na descrição deste vídeo e aqui nos cards, você vai encontrar o link da playlist completa. Amém? Então, vamos orar e vamos para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui reunidos para ler a Tua palavra, para conhecer mais a Ti, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, expandindo assim a nossa mente, Senhor, não nos conformando com este mundo, mas buscando andar em conformidade com a Tua palavra. Pai Santo, que verdadeiramente possamos proceder desta maneira, que verdadeiramente sejamos guiados por Ti, venhamos andar conforme a Tua palavra e possamos ver assim prosperar o nosso caminho. Abençoe, eu te peço também a vida de cada um dos teus filhos e filhas, cada homem e mulher que está fazendo esse plano de leitura. Que a vida dessa pessoa seja grandemente abençoada, bem como a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Você está percebendo aí que esse início da leitura, estamos repetindo coisas que já lemos aí em Mateus e em Lucas. Quando tiver coisas novas, eu irei comentar. Quando for repetição de coisas que já lemos, tá? Eu vou apenas fazer a leitura. Continue. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoados os pecados. Talvez pareça até duro, né, Jesus dizer isso, que era contado em parábola para que só alguns entendessem. Mas por que isso? Porque, na verdade, Deus, ele é justo. Deus é amor, mas também é justiça. E Jesus está sendo claro, Jesus sabia que muitos iam até ele apenas por interesses, porque eram interesseiros, só queriam saber daquilo que ele, que Jesus podia dar.
Esses estavam tão focados nas coisas terrenas que não entendiam. Aqueles que tinham uma visão além, que esperavam no eterno, que esperavam também nas questões espirituais, esses acabavam entendendo as parábolas, porque o próprio Espírito Santo, estando eles até mesmo buscando as coisas espirituais, lhes fazia entender. E, inclusive, aqueles que tinham interesses nas coisas espirituais chegaram a Jesus para perguntar. E o resto da multidão, o quê? Ó, foi embora. Ou seja, o que importava para eles não era o que Jesus estava ensinando. O que importava para eles eram apenas os milagres. E por causa disso não seriam salvos. Amém? Continue. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Ou seja, em todas as coisas a balança de Deus é perfeita. Então, com a mesma medida que eu meço, eu serei medido de novo. Então, por exemplo, no caso específico aqui, a mesma medida de importância que aquelas pessoas deram para as palavras de Jesus, foi ali a mesma importância que Jesus deu para elas. Aqueles que se interessaram na palavra receberam também de Jesus o interesse. É como o próprio Deus diz, ele diz: se vos achegastes a mim, se vos achegardes a mim, me achegarei a vós outros. Mas se virardes as costas para mim, eu também virarei as costas para vós. Então, se o homem se achega a Deus, Deus se achegará a ele. Mas se a pessoa se afasta de Deus, por que que Deus vai também ali ficar como um coitadinho atrás da pessoa? Não. Deus honra, ele mesmo fala: eu honro os que me honram, os que me desprezam serão envilecidos. E assim é em tudo. Se eu, na hora de julgar o erro de alguém, eu julgo com muita dureza, também na hora que eu for julgado, eu também serei julgado com muita dureza. Se eu faço caridade, se eu ajo com amor, se eu busco cuidar do outro, assim também eu receberei de Deus o cuidado, o amor. Amém? Então, com a mesma medida que eu medir, eu serei medido de volta. Continue. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: E a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos?
Primeiro vamos explicar essa seguinte, ou seja, o homem lança a semente. Todo o resto quem faz é a terra. Ela vai produzir, vai dar o crescimento e vai produzir o fruto. O homem só lança a semente e rega. Assim nós lançamos a semente, que é a palavra, nós regamos com a palavra. Mas quem faz essa semente frutificar no coração do homem, eu não sei como é. Só sei que é o Espírito Santo que faz. Até que um dia chegará a hora de colher o fruto, que é a conversão de uma pessoa. Continue. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Por menor que seja a semente do evangelho que você lance, aquela semente caindo numa boa terra, ela vai produzir e vai produzir muito. Vai se tornar grande, como aqui o exemplo que Jesus deu. Continue. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E, levantando-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Você vai lembrar que em outra passagem, em outro evangelho, quando eu li esse texto, eu deixei afixado no final do vídeo justamente a mensagem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, assista lá a mensagem e você vai ter uma explicação mais completa sobre este milagre, amém? Vamos para o capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja que coisa, hein? Correu e o adorou. Eu creio que ali foi o homem o adorando. E ali então, depois, nós vamos ver ele clamando, conjurando, ou seja, chamando Jesus a fazer um juramento, conjurando Jesus que não o atormentasse. Ele praticamente fez uma oração ali, um pedido a Jesus, e ali já eram os demônios falando através da boca daquele homem. E o mais impressionante é que aquele demônio vai ter, de certa forma, o seu pedido atendido. Porque Jesus não o vai lançar no abismo a princípio, vai o lançar nos porcos, né? Nós já lemos, já explicamos esse milagre, mas depois nós sabemos onde os porcos vão parar. Mas continue. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Esse detalhe de Mateus é interessante. Enquanto Lucas diz que ele rogou para que não o enviasse para o penhasco, e Lucas não estava presente nesse dia, mas Marcos sim estava. Marcos com esse detalhe, que ele rogou para não ser enviado para longe da província. Isso faz toda a diferença. Então você diga por quê? Lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, depois a gente vai chegar na leitura, não vou ler agora. A palavra diz ali que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e diz que é contra principados, potestades, que são principados. Um principado é uma região dominada por um príncipe, por uma autoridade. Então aquela província, ela era dominada por um principado demoníaco. Por isso que aqueles demônios não queriam sair dali, porque ali era uma área onde eles tinham liberdade para agir, porque ali era um principado demoníaco, lógico, no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Só que esse domínio celestial era manifestado ali na terra. Continue. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Veja então que um demônio pode possuir um animal pode ficar possesso por demônios. Continue. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Veja, Jesus mandou os demônios embora, eles caíram no abismo. Foram precipitados junto com os porcos morreram, aqueles demônios iam continuar nos cadáveres dos porcos? Lógico que não. Aí o que é que eles fazem? Mandam Jesus embora. O que é que vai acontecer ali em Gadara? Aqueles demônios vão voltar e trazer cada um deles 7 piores do que eles. Misericórdia, né? Eu já expliquei sobre isso. Quando a casa é limpa e vazia, ela tem que ser preenchida com a presença de Deus, com o Espírito Santo, para que o mal não possa retornar. Continue a leitura. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, lhe não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E foi ele que começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Veja, não foi só na casa dele que ele anunciou, né? Como eu havia falado no vídeo anterior, ele anunciou ali em Decápolis, num conjunto de 10 cidades inteiras, se tornou um grande evangelista. Continue a leitura. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue,
e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Né? Era praticamente impossível saber quem havia tocado Jesus, porque na verdade muitas pessoas estavam o tocando. Continue. E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Ontem na leitura eu expliquei, né, também sobre esses milagres. Continue. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Entenda, não é que ele estava dormindo, tá? Igual quando ele disse de Lázaro: Lázaro dorme. E os discípulos: se dorme está bem. E ele foi claro que estava morto. Mas porque para Jesus chamar uma pessoa da morte para a vida era a mesma coisa que acordar quem estava dormindo. Continue. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: Menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, amados? Eu quero ler ainda com você mais um capítulo. Hoje praticamente foi só leitura, pouca explicação. Então vá comigo agora para Mateus capítulo 10. Vamos lá, vamos fazer mais uma leitura. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Aqui nós vamos ver Jesus pela primeira vez mandando os discípulos sozinhos nas cidades para fazer aquilo que ele fazia. Ou seja, ele passou um tempo ensinando a eles e agora os vai mandar praticar. Continue. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O foco inicial do ministério de Jesus era o povo judeu. Por isso ele disse para eles não entrarem nem em terra de estrangeiros, nem na terra dos samaritanos. Era o foco principal. Os judeus iriam então rejeitá-lo, não o receberiam, e aí então todo aquele que o recebesse receberia o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Nós vamos ler isso aí, nós vamos ler não, né? Na verdade, nós já lemos isso aí lá em João, no capítulo de número 1, nós fizemos essa leitura. Continue. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Pois é, e tem gente que cobra por oração, né? Misericórdia. Volta comigo.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não levem provisões. Vocês vão anunciar, vocês estarão trabalhando para o reino e vocês serão providos, né? Aquelas pessoas que receberiam o evangelho, elas sustentariam os discípulos durante a sua mensagem, a sua viagem missionária, enquanto eles estivessem ali pregando. O que eles não podiam, como Jesus ensinou, era fazer comércio da fé, como hoje existe muito, né? Dê tal oferta que você vai ganhar o óleo ungido, vai ganhar isso, aquilo outro. Isso é comércio da fé. Não podemos fazer isso, tá, amados? Existem coisas que sim podem ser cobradas. Por exemplo, a pessoa tem um curso de teologia. Ela fazer um curso, ela criar um curso e cobrar pelas aulas não está errado. Ela estudou, ela dedicou tempo, ela trabalhou naquilo e ela está passando aquilo que ela aprendeu, não tem problema. Ainda que existam muitas igrejas, como o nosso ministério, né, muitos ministérios, assim como o nosso, que tem curso de teologia de graça. Mas, para ter o nível médio, o nível superior, normalmente vai ser pago. Então, tem coisas que não está errado a cobrança. Mas fazer da fé um negócio, aí a coisa complica, infelizmente. Tem muito ministério fazendo isso. Continue. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Aqui tem algo muito interessante, né? Normalmente as pessoas dizem assim: a paz do Senhor. E tem certos crentes por aí que, se dissermos a paz, irmão, eles viram a cara, nem falam. Porque tem que ser a paz do Senhor. Porque nós não temos paz. Mas onde é que diz isso na Bíblia? Você leu comigo? Jesus disse que a vossa paz esteja naquela casa. Quer voltar comigo? Volta aí, olha só. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então veja que era a paz dos discípulos. Por que a paz dos discípulos? Qual era a paz dos discípulos? A paz de Cristo. Então você dizer a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz. Oh, meu Deus do céu. Como tem crente menino, criança, abestado, que, pior ainda, cai na conversa de líderes, porque normalmente os culpados disso são os líderes. Eu já ouvi pastor aí de certos ministérios dizendo: é melhor ser membro aqui do que pastor nesses outros ministérios, como se só o deles fosse santo. E não sabem eles que é um ministério. A igreja de Cristo não é a igreja deles. Somos parte da igreja de Cristo. Então é a paz do Senhor, é a paz de Cristo, é graça e paz, como os batistas normalmente falam, não tem problema. Se você está em Cristo, a paz de Cristo está e você deseja. Se a pessoa não responder, como já aconteceu comigo, de eu estender a minha mão e dar a paz do Senhor para certos crentes, né? De eu dizer a paz para certos crentes, e eles virarem a cara e não responder, problema deles. A paz, ó, retornou para mim e eu fiquei mais cheio de paz ainda. Amém? Continue. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, se eles fossem entrar na cidade e ninguém os recebesse, eles deviam sair, sacudir o pó da sandália daquela cidade, porque o juízo sobre ela seria muito severo. Continue. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas.
Jesus estava falando das perseguições que ele mesmo enfrentou e que todo homem, toda mulher que prega o evangelho genuíno de Cristo está sujeito a enfrentar. Continue. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Nós vamos ver isso acontecer muito no livro de Atos dos Apóstolos, quando chegarmos lá na leitura. Continue. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ou seja, eles não deviam ficar solícitos de como se justificar, porque o Espírito Santo lhes ensinaria o que falar. Agora, por quê? Porque eles estavam cheios da palavra, cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo. Continue. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Ou seja, contendas muitas vezes se levantariam no meio de uma própria família por causa da pregação do evangelho. A gente vê isso acontecer hoje, sim. Os próprios familiares em países como China, alguns países de fé islâmica, alguns lugares que acontecem isso. Os próprios parentes entregam os parentes que são cristãos. Continue. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se ele, Jesus, era perseguido e chamaram Jesus de Beelzebu, de filho de Beelzebu, de endemoniado, quanto mais os discípulos também ouviriam e seriam também perseguidos. Continue. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Por que pregai aos telhados o que digo em trevas? Jesus, em particular, ensinava as coisas a ele no oculto. Era para eles divulgar. E naquela época não tinha rádio, não tinha carro de som, não tinha nada disso. Quando queriam anunciar uma notícia para muitos ouvirem, eles subiam literalmente nos telhados das casas e gritavam para que mais pessoas pudessem ouvir. É isso que Jesus está dizendo. Se preciso for, subam nos telhados, ponham a boca no trombone, mas anunciem o evangelho. Continue. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lembrando que quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo não é o diabo, tá? O diabo vai ser lançado lá também. O único que pode mandar alguém para o inferno é o próprio Deus. Continue. Não se vendem dois passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, Deus está no controle da vida de vocês. Continue. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Quando nós na igreja fazemos o apelo para alguém receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessar o nome dele, é embasado nesta palavra. Continue. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a sua filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus não está dizendo que isso é uma regra, que todas as famílias aconteceriam isso, mas que isso aconteceria principalmente naquela geração. Eles estão pregando no meio dos judeus.
E o judeu ali que se convertia a Cristo arrumava o maior problema dentro de casa. Isso acontece até hoje. Quando um judeu se converte a Cristo, ele é praticamente como um morto para sua família, principalmente aí nas famílias judias tradicionais. E assim também outras religiões, como o islamismo, né? Então, existe ainda esse problema. O confessar a Cristo, o receber a Cristo, em muitas famílias, é praticamente uma sentença de morte. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Aqueles que pregam aí um evangelho sem cruz, um evangelho sem luto, um evangelho sem problema, um evangelho sem dificuldade, um evangelho sem um preço para pagar. Não, Jesus já pagou tudo. Você, eu, nós ainda temos uma cruz para levar. Continue. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, quem fizer da sua vida como um nada diante de Cristo, esse vai achar a vida de verdade. Agora, quem valoriza a sua vida mais do que a Cristo, esse vai acabar perdendo a própria vida. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ou seja, Deus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, amados? Aqui nós temos que entender uma coisa e ter cuidado com outra. Tem muito líder aí que faz uso dessa palavra, quem recebe profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta, para explorar os obreiros, membros, o povo. Ou seja, tem que honrar o profeta. Aí tem que dar carro pro profeta, tem que dar isso pro profeta, tem que dar aquilo outro pro profeta, entenda. Se você quer dar, tudo bem, não tem problema nenhum. Se quiser dar um para mim, ô glória, eu vou receber de bem grado. Mas entenda, quando a palavra diz aqui dar honra ao profeta, não é disso que está falando, é honrar. Em qual sentido? Respeitar, sabendo que aquele homem é um homem de Deus, é um profeta de Deus. E aquilo que em teu coração e que estiver ao seu alcance de fazer para ajudar o profeta, você vai fazer. Mas honrar o profeta não é ser explorado em nome de honra a profeta. Entendeu? Eu já ganhei de presente uma viagem para Israel, para mim e para minha esposa. Uma irmã me deu de presente, para mim e minha esposa. Ela gastou aí mais de 30 mil reais comigo e com minha esposa numa viagem para Israel. Mas foi Deus que falou com ela que quis fazer isso. Eu nunca pedi, nem mencionei, nem dei sugestão, nem nada disso. Foi algo dela e Deus. E ela sempre nos honrou, sempre nos respeitou como pastores, como líderes, né? Mas nós temos que ter cuidado que tem muita gente aí querendo aproveitar disso e explorar os outros. Isso mesmo, explorar obreiros, membros e aí por diante. Agora, lógico, eu devo sim honrar uma pessoa que eu vejo que é de Deus de verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu devo honrar essa pessoa, porque certamente eu receberei galardão. E você viu, até um copo com água que eu dou a um dos pequeninos do Senhor tem galardão. Tudo que você fizer por um verdadeiro servo de Deus, haverá um galardão da parte do Pai. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje. Não esqueça que você pode mandar aqui o seu pedido de oração e aqui você pode fazer aí a sua contribuição, a sua oferta para ajudar aqui esse ministério, nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. Amém? Então, forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva ele, viva Jesus!